Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O mistério que envolve os assassinatos de Dom Philips e Bruno Pereira se reflete nos rios da floresta amazônica e pode ter relação com a pesca ilegal da região, principalmente do peixe pirarucu. Bruno era conhecido na região por denunciar a prática há anos e sofreu diversas ameaças. Pirarucu, um peixe amazônico saboroso, bonito e impressionante, mas que pode explicar as mortes de Dom Philips e Bruno Pereira. De acordo com os investigadores, o jornalista britânico e o indianista brasileiro viajavam em uma lancha pelo rio Itaguaí quando um grupo os alcançou, atirou contra eles e enterrou os corpos. Eles voltavam de uma expedição no Vale do Javari, um dos últimos grandes trechos virgens da floresta amazônica, localizado na fronteira com Peru e Colômbia. O local abriga a maior concentração de tribos isoladas do planeta. Os nativos são os únicos permitidos a praticar a pesca do pirarucu, que possui um forte mercado clandestino. Bruno era conhecido na região por fazer expedições que denunciavam a pesca e a caça ilegais e já havia sofrido diversas ameaças de morte. O Bruno, durante anos, trabalhou para a FUNAI, fazendo exatamente esse trabalho, na FUNAI. E aí, quando ele vem aqui para a Univaja como consultor para ajudar, ele vem ajudando a construir, junto aqui com a equipe da gente. A gente estava construindo essa questão dos indígenas monitorarem e vigiarem os próprios lagos para evitar que essa pesca predatória. De acordo com especialistas e pescadores locais, o comércio ilegal é controlado principalmente por narcotraficantes. A Polícia Federal estima que não houve um mandante nem organização criminosa por trás do delito. Mas a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, onde Bruno Pereira trabalhava, acusa a polícia de ignorar indícios de uma poderosa organização criminosa que poderia estar por trás dos assassinatos. A polícia identificou 8 suspeitos do caso e prendeu 3, mas as investigações continuam. Desde o desaparecimento de Philips e Pereira, não há pirarucu no mercado de peixes de Atalaia. O ex-ministro Milton Ribeiro foi preso em uma operação da Polícia Federal. Estão sendo cumpridos mais 17 mandados judiciais em 4 estados. A Polícia Federal informou que a Operação Acesso Pago tem o objetivo de investigar a prática de tráfico de influência e corrupção para a liberação de recursos públicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, vinculado ao Ministério da Educação. Com isso, o ex-ministro Milton Ribeiro foi preso preventivamente em Santos. O juiz federal Renato Borelli determinou que o ex-ministro seja levado para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília e que a audiência de custódia seja realizada ainda hoje. Além do mandado contra o ministro, estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e outros 4 de prisão, distribuídos pelos estados de Goiás, São Paulo, Pará e Distrito Federal. Além disso, há medidas cautelares, como a proibição de contatos entre investigados e envolvidos. Os policiais basearam a investigação em documentos, depoimentos e no relatório final da investigação preliminar da Controladoria Geral da União. Segundo a PF, foram identificados possíveis indícios de prática criminosa para a liberação das verbas públicas. A escassez de mão de obra qualificada no Brasil atingiu 81% nesse ano. Em um ranking de 40 países, o Brasil ocupa a 9ª posição de quem sofre mais com a falta dos chamados especialistas. Ao todo, mais de 80% dos empregadores disseram enfrentar dificuldade para encontrar trabalhadores com a qualificação necessária. Nos últimos 10 anos, esse percentual oscilou bastante. Entre 2012 a 2018, por exemplo, o índice despencou de 71% para 34%. Já em 2019, o número voltou a subir e se encontra no maior patamar já registrado. A pandemia foi responsável por acelerar a propagação desse problema, mas não foi o principal causador. A cada ano, as empresas têm mais dificuldades para preencher vagas, desde as mais simples até algumas funções que exigem maior preparo e formação, segundo diretores da Manpower Group, consultoria responsável por realizar o levantamento. As dificuldades enfrentadas estão relacionadas ao avanço e desenvolvimento da tecnologia, que trazem soluções mais ágeis e exigem o melhor da competência humana. A mão de obra qualificada não se dá apenas pela formação e execução de atividades,
mas também pelas habilidades pessoais que podem fazer a diferença. Diante desse quadro, as empresas podem seguir 2 caminhos diferentes para realizar contratações. Um, de curto prazo, montando estratégias de como atrair e conquistar talentos, e outro, trabalhando com o preparo de profissionais, tornando-se uma instituição formadora de pessoas para o mercado de trabalho, investindo em programas de estágio. Os segmentos da tecnologia da informação, atendimento ao cliente, logística e marketing são os que possuem maior demanda por talentos. Com a flexibilização das medidas restritivas por conta da pandemia, o turismo nacional voltou a crescer. Segundo a FEComércio, em abril o brasileiro voltou a viajar e o setor faturou mais de 15 bilhões de reais. O turismo brasileiro cresce em ritmo acelerado após mais de 2 anos de pandemia. Em abril, o setor registrou aumento de quase 48% na comparação com o mesmo período do ano passado. O faturamento chegou a 15 bilhões de reais no mês. Os dados são do Conselho de Turismo da FEComércio São Paulo. De acordo com o levantamento, os números foram impulsionados pelos feriados no mês. Segundo os dados, falta pouco para atingir o patamar pré-pandemia, 96%. Já o turismo de negócios pouco contribuiu para o bom resultado do mês, já que muitas empresas preferiram manter, por enquanto, as reuniões online. E o turismo internacional segue abaixo de 40% e deve demorar mais tempo para se recuperar. Parlamentares de Israel aprovaram nesta quarta-feira vários projetos de lei que propõem a dissolução do parlamento. Os projetos receberam a aprovação da grande maioria dos deputados. O texto final deve ser apreciado em comissão e vai ser objeto de várias leituras na Câmara. Na segunda-feira, o premier israelense Naftali Bennett e o ministro das Relações Exteriores, Yair Lapid, anunciaram a intenção de dissolver o parlamento, depois de esgotar todas as tentativas de estabilizar a coalizão de governo. Bennett e Lapid conseguiram formar em junho de 2021 uma coalizão única na história de Israel, composta por partidos de direita, centro, esquerda e pela primeira vez por uma formação árabe. O objetivo era encerrar 12 anos de governo de Benjamin Netanyahu, líder do partido de direita. Até que a dissolução seja efetivada, a oposição pode tentar reunir 61 deputados para obter uma maioria que poderia evitar eleições e pedir a formação de um novo governo. Uma boa notícia, um novo tipo de exame é capaz de diagnosticar os casos de Alzheimer. A margem de acerto é de 98%. Até mesmo em pacientes que estão em estágio inicial são identificados. O procedimento é relativamente simples e pode ser adaptado aos hospitais, pois utiliza um equipamento de ressonância magnética que geralmente já está disponível. Para isso, um sistema de aprendizado de máquina para usar os dados obtidos na ressonância magnética tradicional e diagnosticar a doença foi desenvolvido por um grupo de cientistas do Reino Unido. A precisão em diferenciar estágios iniciais e avançados foi de quase 80%, considerada alta pela equipe. O algoritmo tem como base uma divisão do cérebro em 115 regiões, onde foram alocadas 660 características como tamanho, forma e textura, para diferenciar os padrões de cada área. O sistema, então, foi treinado para identificar onde as mudanças apareciam e quais delas estavam mais comumente associadas ao Alzheimer. Atualmente, nenhum outro método simples e amplamente disponível pode prever a doença com esse nível de precisão. Além disso, muitos pacientes que apresentam Alzheimer em clínicas de memória também têm outras condições neurológicas e dentro desse grupo, o sistema pode distinguir os pacientes que têm Alzheimer daqueles que não têm, segundo o Imperial College London. O Alzheimer é uma doença para a qual não há cura, mas o diagnóstico precoce faz uma grande diferença ao permitir que o paciente tenha acesso a tratamento que ajudem a retardar o avanço dos sintomas. Os métodos usados hoje no diagnóstico da doença envolvem testes realizados no consultório e alguns exames de imagem, mas normalmente são feitos somente quando o paciente já tem algum nível de comprometimento cognitivo.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, atualmente 55 milhões de pessoas vivem com demência em todo o planeta. Desse montante, 70% delas possuem diagnóstico de Alzheimer. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações às 17 horas com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia e uma boa tarde para você.